Gente, a Justiça Eleitoral cumpriu neste sábado a operação de busca e apreensão na casa do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, candidato a senador no Paraná, isso para recolher materiais de campanha. A decisão da Justiça Eleitoral atende a pedido da Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV. A federação apontou que Moro colocou o nome do suplente de senador em tamanho e proporção inferior ao exigido pela lei eleitoral. A sentença da juíza auxiliar Melissa de Azevedo Olivas, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, foi dada na noite de quinta-feira e ela determinou, além da busca e apreensão, a regularização do material sob pena de multa diária de R$5.000. E aí, para comentar a notícia, a gente recebe agora a nossa colunista, professora e advogada, especialista em direito eleitoral, doutora Luciana Nepomuceno. Lu, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Central. Ei, Carol, bom dia, João, bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia a todos, todas. Todos, todas e aqueles que também não estão escutando, que a partir de agora vão começar a escutar. E estão nos vendo. Aí, Lu chegando para falar então sobre essa decisão. Lu, a gente entender, né? A gente teve uma enxurrada de críticas também, opiniões divididas em relação a essa busca e apreensão na casa do ex-juiz e ex-ministro candidato a senador pelo Paraná. Como é que funciona esse trâmite, a questão da denúncia? Vamos entender primeiro, né? Explicar para os nossos ouvintes como é que funciona esse processo quando a gente está falando desse processo eleitoral. A propaganda, ela tem regras, como toda e qualquer propaganda. Seja na imprensa escrita, seja na internet, tem regras. E o que aconteceu ali no caso, envolvendo o ex-juiz, o ex-ministro Sérgio Moro, é que ele divulgou uma propaganda, ali tinha santinho, tinha no Twitter, no Instagram, tinha perfurado, sem observância do que a lei eleitoral diz. A lei traz uma regra clara para os cargos majoritários, entenda-se, né? Cargos a presidência da República, governador e também senador, que é o caso específico do Sérgio Moro, você tem que ter ali, obrigatoriamente, o nome do suplente. Assim como se fosse o caso de presidente ou governador do estado, tem que trazer o nome do vice. Mas não é de qualquer forma. Esse nome tem que estar de forma legível e, além disso, tem que ter uma diferença mínima de 30%. Então, você tem lá o nome do titular, 70%, e com respeito mínimo de 30%. Então, esse tamanho da fonte não foi respeitado. E em alguns materiais, na verdade, nem materiais, em algumas redes sociais, nem o nome do suplente ele cuidou de mencionar. Ou seja, quem fez a arte dele não sabia nada do que dizia a lei. Até então, ok. Ok no seguinte sentido, a propaganda era totalmente irregular. Transgrediu. Transgrediu o que diz a lei. Pronto. Não tinha nome da suplência e também não observou o tamanho da fonte. Um ex-defensor da justiça transgrediu. Exatamente. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, Paulo. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Será que ele gostou? Não, mas esse é um detalhe. Esse é um detalhe. Não, mas agora ele está sofrendo. Será que ele contratou advogado? Ô, advogado. Agora, que teve uma espetacularização. A pergunta é, se não fosse, quantos materiais irregulares são produzidos pelo Brasil afora, gente? Quantos? Se o pessoal da campanha do Sérgio Moro errou, imagina. Então, agora, a mídia dá esse espaço, faz esse show, porque... Eu acho que o show também não foi só da mídia, né? O TRE do Paraná manda invadir a casa do candidato. Mas aí eu vou discordar. Mas aí ele não colocou o endereço da campanha, a casa dele, Paulo? Eu acho que tem espetacularização. Não é vitimologia, não. Eu acho o seguinte. Não, mas é porque eu acho que tem espetacularização. Mas vamos lá. Não, é muito pelo contrário. Eu até acho ridículo que ele seja um ex-operador da justiça, na plenitude da operação da justiça, tenha cometido ilícito. Eu acho um absurdo isso. Mas que espetacularizou, espetacularizou. Vamos por partes. Vamos colocar ordem no recinto. Vamos lá, ordem no recinto. Primeiro. Pela ordem magistrada. O material dele é regular. Propaganda é regular. Ponto. Perfeito. Não só ele é passivo de cometer esse equívoco, como qualquer outro candidato ou candidata é possível de realmente esquecer o nome do vice, esquecer o nome do suplente, errar a fonte, a distância, né? Mas depende da gráfica, de quem está fazendo o material publicitário. Ok. A
busca e apreensão foi a medida que a juíza entendeu pertinente ao caso, ou seja, adequada ao caso. E por que ela foi na casa dele? Não foi porque a polícia, agora vamos invadir a casa do Sérgio Moro, porque é o Sérgio Moro. Porque ele indicou no registro de candidatura aquele endereço da casa dele como o do Comitê Central, como endereço da campanha. Então, foi lá porque ele próprio deu aquele endereço. Coincidentemente, foi na casa dele, mas ele poderia ter dado um endereço do escritório, como normalmente o pessoal contrata, aluga casa para ali estabelecer o comitê, e a apreensão do material ter sido feita lá. Foi na casa. Como que e aí a divulgação? Entraram na casa do ministro. Eu não vejo problema de ter sido na casa, na perspectiva que ele forneceu o endereço. O problema que eu vejo, a questão que eu coloco nesse caso é, será que a busca e apreensão era medida proporcional, era medida adequada para esse caso? Normalmente acontece, isso não é uma medida excepcional, raríssima. Não, eles mandam apreender realmente o material que está em desconformidade com a lei. Só que ganhou uma proporção gigantesca, que se fosse o candidato a vereador, se fossem eleições proporcionais municipais, e o vereador que tivesse material apreendido, duvido que teria dado essa repercussão. Ô, Lu, essa era a minha dúvida realmente. Então, quer dizer que isso acontece em outros casos e a gente simplesmente não está prestando tanta atenção porque não se trata do ex-juiz, do ex-ministro, mas é um processo de rotina, então? Você tem multa, você tem, primeiro, a suspensão da propaganda irregular, tal qual, no caso do Moro, foi determinada a suspensão, mandou tirar as páginas irregulares do ar. Você tem a multa que foi aplicada, você tem também a apreensão do material que é irregular. Você acabou de responder minha questão e concordando comigo. Não seria necessário se fazer busca e apreensão na proporção em que foi feita. Mesmo porque o que a gente acha, o que a gente percebe é que há sim aquela velha história do Andy Warhol, 15 minutos de fama para cada cidadão do planeta Terra. Esse excelentíssimo senhor juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que determinou, a juíza, que determinou tal ação, queria os 15 minutos de fama de Andy Warhol. Conseguiu, só que eu acho que colabora muito pouco para a discussão da democracia, particularmente para a discussão da democracia num período eleitoral em que a gente está vendo os ânimos tão acirrados. Ela poderia ter feito isso de maneira absolutamente normal, ligando para o comitê de campanha, dizendo, olha, nós queremos o material aqui, porque vamos aprendê-lo. Esse tipo de ação é desnecessário e eu duvido, por exemplo, que se fosse o José Maria das Couves, candidato a deputado estadual pelo Paraná, ela teria feito a mesma coisa. Ô, Paulo, mas aí que eu acho que a gente não pode fazer um pré-julgamento. A gente tem que entender também se ela já determinou a mesma ação para outros casos semelhantes. Porque se ela já tiver feito isso anteriormente, foi um procedimento, como a própria Lu falou, né? Procedimento de rotina, aí por que ela não aplicaria também ao ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro? Como a Carol está dizendo, Paulo, ilegal. Ela falou, ela não tirou uma medida ilegal. Ela pode ter tomado medida desarrazoada. Mas aí vamos lá, eu já falei isso aqui no programa, Paulo. Da mesma forma, efeito reflexo, que a magistrada aí pedindo as vênias, se ela quis tomar a decisão para ter os 15 minutos de fama, tal qual você está falando. Mas e o ministro Sérgio Moro ganhou também mais notoriedade, 15 minutos de fama. Soube aproveitar muito bem. Foi para as redes sociais, botou vídeo no Twitter. Inteiro, povoando todas as redes, as notícias, e ali a candidatura dele, quer queira, quer não, vai ganhando holofote. Ele ganhou mídia. A candidatura que, segundo as pesquisas, estava mal. Espontânea e gratuita. Por um erro de fonte. Ele soube aproveitar. O que eu acho é que a gente tem que entender, e desculpa, você é operadora do direito, e eu falo não sendo operador de direito, e um crítico do que eu percebo na aplicação da justiça. Nós estamos fazendo a justiça virar um teatro, um espetáculo desnecessário. A gente vê, por exemplo, ações que são tomadas por ministros de Suprema Corte, de cortes intermediárias, de primeira ou segunda instância, desembargadores, juízes, que têm o único objetivo da notoriedade. E a gente precisa entender que eu acho que aquela dama que representa a justiça, que tem a balança na mão, a espada e os olhos vendados, ela deveria ter a boca mais fechada, porque está falando demais e se expondo demais, desnecessariamente, fora daquilo que é o propósito do aplicador de justiça.
Só opinião de cidadão, opinião de jornalista, e acho que tem muita gente incomodada com essa realidade. Porque a justiça eleitoral, Paulo, nós temos que entender, a justiça eleitoral ela tem um poder de polícia. Existe o poder de polícia em relação a essas campanhas, as propagandas que sejam irregulares. Mas ele tem que ser exercido de forma bem comedida para não atrapalhar exatamente o debate democrático. Então, porque a regra é o debate, é a liberdade de expressão que prevalece, que deve prevalecer durante este período eleitoral. Mas também a justiça eleitoral não pode compactuar com aquelas propagandas que sejam propagandas irregulares, sejam propagandas proibidas. Tira a isonomia, perde a isonomia do pleito. A questão é que o erro que foi cometido aqui, não mencionar o nome do suplente, o tamanho da fonte, ficou desproporcional para a medida que foi adotada, de falar assim, foi a busca e apreensão na casa. Mas a gente tem que entender o seguinte, tecnicamente, estou falando tecnicamente, a busca e apreensão é uma medida legal, é uma medida legítima, porque elas têm a previsão. O material estava irregular, também estava irregular. Foi na casa? Foi, não porque lá era a casa, mas sim porque o endereço da residência foi dado no registro de candidatura como sendo o endereço de campanha. Por isso que foi lá. Entendo que poderia ter sido adotada uma medida, como você falou, uma medida menos, vamos dizer... midiática. Ela não estou falando que a juíza agiu para ter holofote. Eu não sei, eu não concordo. Nesse ponto, eu não concordo. Eu acho que não dá para a gente analisar. A gente também teria que fazer um histórico de todas as decisões que ela tomou em outros casos, né? Não, por que, Paulo? Senão você vai falar o seguinte, juiz ou juíza determinou a medida mais gravosa, ele está querendo ibope. Primeiro que eu estou recebendo um auxílio luxuoso, Temis, a dama da justiça, lembrando aqui, acabei de ser lembrado. Tá aí, ó. Colando. Mas quem não olha aqui, deixa eu te falar. Tem momentos da vida em que você tem que ter a sabedoria plena e outros você tem que ouvir aqueles que te auxiliam. Essa é a maior sabedoria. Agora, o que eu percebo, e a gente tem que entender, e a população comum não consegue perceber isso, por conta da nossa legislação eleitoral, a Constituição assim preconiza, a Justiça Eleitoral vira a maior autoridade de justiça do país num período eleitoral. Num período eleitoral. Sim. Num período eleitoral. E as pessoas têm que entender que é vou aqui, entre aspas, o que eu vou colocar. Por favor, me entendam na proporção do que eu vou dizer. É basicamente um regime de exceção para aquele que é o período comum da vida das pessoas. Durante um processo eleitoral, iniciado o processo eleitoral até o fim desse mesmo processo, há um regime de exceção, e esse regime de exceção tem como comando a Justiça Eleitoral, que tem todos os aspectos de análise à sua disposição para punir, para impedir que não haja que continue existindo a isonomia entre candidatos, só que eu continuo achando que houve uma medida espetacular demais para a proporção dos 30%. E acho também que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro soube aproveitar muito bem, sob o ponto de vista das redes sociais. Acho, inclusive, que ele está vivendo um inferno astral na Terra, porque ele começa com as suas sentenças anuladas, não vira e não consegue ser ministro da Justiça, não vira e não consegue ser presidente da República, não vira e não consegue ser senador por São Paulo, lhe resta ser senador pelo Paraná, e aí começa a balançar a candidatura. Mas isso é um problema que ele, Sérgio Moro, vai ter que resolver. Ele que resolve agora com o eleitorado dele e com as urnas, não é? Mas agora é o teste de popularidade. Teste final dele. Vamos testar a popularidade e verificar o que vai acontecer no final. Eu tenho também que esse espetáculo que foi feito também faz parte do jogo, até porque ele foi denunciado por uma coligação também, que, vamos dizer, é oposição dele. Então, se ele não faz isso, acaba que ele dá... federação, inclusive. Então, sim, ele meio que entregou para os outros tá Então, acho que o espetáculo também faz parte do jogo. Eu vejo também, como a Luciana falou, viu, Paulo? Espetacularizou demais. Mas essa medida tá ali, essa medida pode ser feita. Né? Então, acredito que... Eu discordo aqui do Paulo, porque eu não acho que a juíza determinou, falou assim, quero meus 15 minutos de fama. Não acho que tenha sido isso, não. Ela pode não ter querido, pode ter desejado. Mas aqui, a gente tem que fazer uma meia-culpa, Paulo, porque a questão da imprensa também, toda em cima do fato, quando a gente fala da espetacularização, pode ser a espetacularização feita pela própria cobertura, né? Porque outros casos acontecem e não vem à tona porque ninguém fala sobre. Essa crítica à imprensa eu faço o tempo inteiro.
Até porque, como eu sou como eu estou do lado de dentro, eu tenho muito mais obrigação de fazê-la. Eu acho que a imprensa se aproveita o tempo inteiro de momentos como esse para poder ganhar também ele os seus 15 minutos de cliques. A própria chamada. Ai, na casa, invadiram a casa. Ontem, quando eu abri o aplicativo de um desses aplicativos de grande circulação, a manchete do aplicativo era apreensão, por determinação judicial, apreensão na casa do ex-ministro Sérgio Moro. Não é isso que aconteceu, a manchete não é essa, mas isso é um caça-cliques danado. A realidade não é essa. Foi na casa por uma questão de coincidência de menção no endereço, mas isso não vem de matéria, né? A impressão que você tem é que levaram ele arrastado na batuta da lei com uma corrente arrastando ele no meio da rua. Porque é isso que tenta se dizer e não foi isso que se quis fazer. Mas assim, a Justiça Eleitoral, Paulo, voltando só na sua última fala, eu não gosto de falar que é período de exceção, porque por isso que eu pus entre aspas. Remonta uma outra época eu pus entre aspas. Nós estamos num período eleitoral no qual deve ser observada a isonomia entre as candidaturas. E a regra que vale para um, vale para todos os outros candidatos. Troque a palavra exceção por excepcionalidade, fica melhor. É o período que você tem que observar regras que estão ali no nosso ordenamento jurídico, exatamente para que todos tenham as mesmas condições. Então, o problema dele foi delegar para alguém, para o pessoal da campanha, fazer um material, e a Gráfica fez um material e soltou também nas redes sociais, não observou o mínimo que diz a lei. Eu acho que o Moro ficou contaminado com o tal dos 30%, mas vamos embora. Ô, Lu, só para a gente encerrar também, muita gente falou sobre a questão da denúncia ter sido feita por uma federação, mas isso também é um processo comum, né? As federações, os partidos, coligações, elas ficam fiscalizando e denunciando a campanha alheia. Numa campanha, ou você bate ou você apanha. Ou você bate e apanha também. E ele é alvo. Então, como ele é alvo, porque ele é uma personalidade, quem está do outro lado vai também aproveitar. Aí, Paulo, eu concordo, os 15 minutos de fama. E se fosse... quem representou perante a Justiça Eleitoral também quis os 15 minutos de fama. Porque olha o que a representação gerou. Também publicidade. E pela regra da vida lembrada pela Luciana, que pau que dá em Chico, dá em Francisco, se fosse a outra candidatura que tivesse cometido o mesmo equívoco, eu tenho certeza que a coligação, a chapa ou a campanha de Sérgio Moro faria a mesma coisa. Isso é natural. Sim, depende dos ânimos, o tanto que eles estão acirrados ali lá no Paraná, não é, Paulo? E a disputa lá tá bem inflada, porque o Sérgio Moro, que seria um candidato do centro-direita, perdeu um pouco dessa identidade por conta da saída dele do ministério do presidente Bolsonaro e como ele saiu do ministério, e ele tenta achar um lugar, um nicho para poder fazer a sua campanha. Eu converso com pessoas do Paraná que dizem que ele ainda não encontrou o discurso, a forma de falar com um eleitor que lhe é simpático pelas ações da Lava Jato. E nós sabemos também, né, Paulo, que existe uma animosidade entre o hoje candidato e o que fez com o candidato hoje do PT para as eleições presidenciais. Essa vai durar a vida, 3 gerações para frente, eles lembrarão disso. Exatamente. Então, o que está acontecendo agora é um reflexo do nosso histórico dentro do judiciário, né, das condenações que foram impostas pelo então juiz, que hoje virou candidato. Aí, gente, Central 98, recebendo a nossa colunista, professora, advogada especialista em Direito Eleitoral, doutora Luciana Nepomuceno, está aqui com a gente toda segunda-feira no Central, hoje falando, então, sobre essa busca e apreensão. E semana que vem ela volta com mais um tema para a gente. Lu, mais uma vez, obrigada. Até segunda que vem, viu? Obrigada, gente. Boa semana.